Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 6ª Região, eminentes conselheiros da Seccional Paulista, diretores e conselheiros da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, seu presidente, digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seus diretores e digníssimos membros da Comissão de Prerrogativas e Direitos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ribeirão Preto, do qual estendo o cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Queridos advogados e advogadas, estagiários, alunos, amigos e sociedade presente, recebo com muita alegria e com serenidade, doutora Roberta, as designações da Igreja Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua seccional paulista, e do presidente Dr. Marco da Costa, a missão de proferir a oração de desagravo público desta que é a brilhante advogada doutora Roberta Almeida Galvão. Em razão das ofensas praticadas pelo magistrado, e é digno e importante que se diga o nome dele, André Quintela Alves Rodrigues, à época juiz substituto da 3ª Vara Civil de Ribeirão Preto. O agravo e o desagravo é a arma civilizada a ser usada quando um advogado é ofendido em suas prerrogativas profissionais. A ofensa imposta à eminente advogada doutora Roberta Galvão teve abrangência maior do que o seu direito legal de bem defender seu cliente. O ataque do ofensor não se limitou à atuação da ilustre advogada. O ataque covarde foi contra toda a advocacia e a própria sociedade. Aliás, nunca é demais dizer que toda a sociedade é ameaçada quando o advogado é cerceado. É necessário, nesse momento, iluminar e reacender na memória o inquestionável papel da advocacia na construção de um país mais democrático, mais equânime e mais humano. Vale dizer, a advocacia brasileira edificou sua história de lutas, pautada sempre pelos nobres preceitos de defender intransigente a administração, distribuição, disseminação restrita da justiça, condição crucial para o livre exercício da plena cidadania. Não cabe aqui enumerar as continuadas lutas, mesmo porque todas as justas batalhas que a advocacia nacional travou continuam vivas, paradigmas que são do exercício da nossa profissão. Quero, porém, enfatizar, doutora Roberta, sempre que o ambiente impediu o integral dever do advogado, o tecido social civil esgarçado, não raras as vezes ao ponto de intolerável corrosão. Nesses sombrios momentos de retrocesso da construção da cidadania nacional, foi a voz dos advogados brasileiros, muitas vezes única, que se fez ouvir clamando e lutando contra toda e qualquer arbitrariedade, injustiça e iniquidade. Uma voz a favor da construção, do restabelecimento ou do aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, sob a égide do direito e da justiça posta. Somos os advogados indispensáveis à administração da justiça e necessitamos, para nosso exercício profissional pleno, o respeito às nossas prerrogativas. Dada a ofensa perpetrada contra a douta advogada doutora Roberta Galvão, devo afirmar que não é para o bem-estar dos juízes que nós advogamos. Para isso, há o conforto de outros profissionais. Estivesse um ofensor pesaroso, que procurasse um médico, um terapeuta ou até mesmo um confessor. Temos muito respeito para com a magistratura, porém somos intransigentes no cumprimento do nosso dever legal, no exercício de nossas prerrogativas. Que não se confunda urbanidade lhanesa com fraqueza, pois, como dito,
A mínima ofensa proferida a qualquer um dos nossos é a ofensa realizada contra todos os advogados. Evidentemente, a consciência de nossa função social não basta. Ainda hoje enfrentamos em nosso cotidiano tentativas de diminuí-la, apequená-la, relegá-la, enfim, à mera operação técnica. Claro, sem a melhor técnica não há direito. Isto vale não só para os advogados, vale igualmente para o magistrado e os promotores. Em suma, para que todos os que têm por ofício a operação do direito e da justiça. Nós, advogados, porém, assistimos nos últimos anos reiterados intentos de diminuir e estiolar o nosso mistério. Recentemente vimos a postura grosseira, arbitrária e incorreta do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, quando abandonou o plenário diante de esclarecimentos prestados de forma legítima, educada e cortês pelo advogado dirigente de ordem dos advogados do Brasil, que naquele momento e naquele julgamento representava a voz da advocacia brasileira. Como bem disse em nota o egrégio Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, um desrespeito às prerrogativas profissionais do advogado e também um ato de agressão à cidadania brasileira, merecendo a mais dura e veemente condenação o ato de abandono do plenário, por grotesco e deselegante que o foi, revelando muito mais um espasmo autoritário do ministro, característico de alguns juízes que insistem em refletir uma postura desconectada da democracia. Perfil que nossa população definitivamente não tolera mais. Outro dia foi o ministro Joaquim Barbosa, que expulsou um advogado da tribuna da palavra, que dirigiu-se corretamente ao então presidente do Supremo com o termo técnico, pela ordem, de uso técnico obrigatório, legítimo para nós advogados em intervenções necessárias. Advogado este, Dr. Luiz Fernando Pacheco, que agiu também corretamente quando cobrou a pauta de um processo prioritário, por tratar-se de um julgamento, de um recurso de urgência, onde o escopo da lide era o risco de vida de um presidiário, independentemente de quem fosse ele, o seu cliente. Calar a voz do advogado, justamente no momento e no local mais sagrado para a advocacia, ou seja, a tribuna do advogado, além do desrespeito, significa suprimir a voz da defesa, o que impõe reação imediata, ou seja, medidas oportunas capazes de inibir reiteração de conduta análoga, evitando o risco do gravoso contágio de todo o poder judiciário em suas instâncias inferiores, doutor Roberto. Esse mesmo ministro, então, que antes, durante uma discussão no Conselho Nacional de Justiça sobre o horário de funcionamento do nosso Tribunal Paulista, que havia limitado o horário de atendimento justamente dos advogados, a partir das 11 horas, o juiz Joaquim Barbosa afirmou, aspas, mas a maioria dos advogados não acorda lá pelas 11 horas da manhã mesmo? Desconhecia o ministro que o advogado acorda cedo e dorme tarde, vigilante na defesa do cidadão, sendo totalmente lamentável que instituições sejam obrigadas a gastar energia com essas afirmações preconceituosas de uma postura definitivamente que não condiz com a importância e a liturgia do cargo de presidente da Suprema Corte e, simultaneamente, do Conselho Nacional de Justiça. Para trazer um exemplo de hoje, dia 30 de setembro de 2015, e fica consignado, doutor, que a nossa missão ainda é muito maior, o Tribunal de Justiça de São Paulo publica que estará na capital paulista, em frente ao Fórum João Mendes, um processômetro, um painel eletrônico
de iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil, que apresentam o número de processos que chegam ao judiciário de todo o país e quantos desses, pasmem, abre aspas, quantos desses não deveriam estar lá na justiça. Confesso que não entendi a magistratura com tal campanha. Data máxima vem, acredito, que talvez fosse a intenção de se inaugurar o primeiro purgatório eletrônico do mundo, na Terra, ao ar livre e online. Ao tentarem transferir toda a responsabilidade desse processo, aspas, que não deveriam estar lá, ao jurisdicionado, que procura pelo poder judiciário, deixam assim de reconhecer a atual ineficiência dos serviços judiciários. Esqueceu a magistratura e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo que o Estado é o maior litigante brasileiro, o maior devedor, e bastaria uma passada ao fórum, ao lado inclusive de onde foi instalado o painel eletrônico, para se estarrecer com aquela situação calamitosa, e não diferentemente nós advogados vivemos em Ribeirão Preto. A título de sugestão e para tratar as coisas com serenidade, que tal então criar um novo painel e indicar quem são os litigantes contumazes que se valem da morosidade processual e da ineficiência desse judiciário para ampliarem os seus lucros? Boa iniciativa também seria cobrar justa legislação e, por fim, talvez, ao recurso de ofício em favor das administrações públicas, por exemplo. Infelizmente, doutora Roberta, ao longo dos últimos anos, assistimos à corrupção dioturnamente nos poderes executivo e legislativo. Mas sempre, particularmente, acreditei que onde existe um judiciário forte, certamente iria haver aonde e a quem se socorrer. Vemos hoje, com muita preocupação, um legislativo e um executivo a toda hora e a todo momento nas manchetes, com escândalos e mais escândalos. Até recentemente não se ouvia falar dos escândalos do Poder Judiciário, guardião dos anseios de justiça do povo. E como estudantes eternos que somos, sempre aprendemos que a justiça seria praticada, ao menos se deveria praticá-la. Entretanto, mais uma vez, foi preciso também que a advocacia liderasse mais um movimento em nome da sociedade brasileira, pelo controle externo do Poder Judiciário, para que pudéssemos, aos poucos, reconhecer e conhecer a caixa preta, segundo a própria imprensa, do Poder Judiciário. Se hoje vemos nas manchetes e na mídia a celeuma criada, inclusive com relação ao Conselho Nacional de Justiça, isso mais uma vez se deve aos advogados e à Ordem dos Advogados do Brasil. A todos nós, senhores, formadores de opinião, que lutamos por esse controle externo do Judiciário. Por tudo quanto já se falou antes, é óbvio, doutora Roberta, que a OAB Seção de São Paulo não concorda com isso. E deferiu o desagravo em favor da colega, que, zelosa pelas prerrogativas que não são suas, como você mesmo costuma dizer, mas de todos nós advogados, e do cidadão a quem representamos, exige o merecido respeito por parte das autoridades e funcionários públicos. Senhoras e senhores, o desagravo público é instrumento de garantia, não só da dignidade da profissional ofendida, mas também meio de defesa da reputação própria da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, como qualquer autoridade imbuída de poderes, pela natureza do ofício, o advogado precisa de garantias. Esse é o mérito do desagravo público aqui hoje proferido. Exercer a advocacia significa defender com hombridade os direitos alheios, investir contra o usurpador, transformar a atividade em questionamento incessante para que se tenha vivo o bom direito. É argumentar com princípios doutrinários, jurisprudenciais ou hermenêuticos,
É usar o verbo e a inteligência, a ciência e a arte. É agir com determinação e coragem. Por quê? Aos covardes não se reservam vagas na advocacia. Nesse sentido, todos temos que fazer uma reflexão, para que, por mais apático que estejamos em relação ao futuro da nossa sociedade, que ainda restam esperanças de que o judiciário seja forte e que os poderes não sejam mais corruptos. Nessa semana, doutora Roberta, recebi um vídeo numa rede social, lida por uma pessoa que tinha o nome de Tiago Rodrigo, que dizia o seguinte: um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças daquela região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. Disse o antropólogo: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr. Então ele disse: já! De imediato, todas as crianças deram as mãos e correram juntas até a árvore. Pegaram o cesto juntas, doutora Roberta, e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação. Uma das crianças olhou de volta e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Quero dizer a vocês que Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana, que significa: sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala do respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros, e ser como os outros deve ser tudo. Deus é três, mesmo sendo um só. Deus consegue ter comunhão plena. Como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muita atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, de multiplicar os pães e peixes, mas assim como ele demonstra poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão de Jesus. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo, como no caso de Lázaro. O fato de certamente Jesus lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas. Isto sim mostra compaixão. Mostra esse princípio Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito, inclusive, que Jesus se importa mesmo com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo: de nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar um para com os outros. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Gente precisa de gente para ser gente. Quanto mais dedicado a gente, mais gente a gente será. Devemos enxergar o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem outro alguém. Somos seres únicos,
mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração, que Jesus nos ensina, quando Ele diz que o Pai é nosso, quando Ele diz que o pão é nosso, quando Ele pede o livramento, Ele diz: livra-nos, e diz que vem o teu reino a nós. Nós, advogados, em Ribeirão Preto somos centenas, e no país centenas de milhares. Porém, pouco podemos, pouco valemos, ou representamos enquanto atuamos individualmente, isolados, dispersos, desunidos, mas uma vez organizados, solidários e agrupados, congregados, constituiremos uma força, um poder capaz de nos fazer ouvidos e respeitados, suficiente para influir decisivamente e tornar realidade os postulados da advocacia. Essa consciência da importância, da necessidade de coesão, contudo, não deve afastar o espírito crítico do advogado, o pluralismo de opiniões, a disputa democrática pela alternância de poder, pois é identificando e apontando as falhas, desvios e equívocos é que se contribui para o seu fortalecimento. Doutora Roberta, raras são as atividades que se aproximam mais do cotidiano da vida, de suas misérias, de seus dramas, de suas tragédias, do que a própria advocacia. A atividade do advogado permite que ele esteja presente, sempre que os relacionamentos produzam algum efeito no mundo. Parabéns, doutora Roberta Almeida Galvão, minha amiga, pela coragem e pela atitude, assim como pelo exemplo deixado. E em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paulista, a quem todos representamos nesse momento, sinta-se com essa singela oração desagravada e de alma lavada em relação às ofensas que tentaram lhe ser dirigidas. A senhora nos fez hoje um pouco mais advogados, e de tal forma que possamos um dia, se perguntados, dizer aos nossos filhos que esta é, sem dúvida, a melhor profissão que existe. Ubuntu para todos. Muito obrigado.